Graça e paz. Sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e quero convidar você, também todos os seus, a nesse momento cultuarmos juntos o nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que tem cuidado de nós e esse Deus que nos ama. Então, para isso, vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai amado, por esta noite e pelo culto que teremos. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, porque o Senhor é o nosso Deus e porque precisamos de Ti. Por isso pedimos, Pai amado, nesse momento, que o Senhor olhe para nós e perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas falhas. Sabemos, Pai amado, que não somos dignos da Tua presença, mas sabemos também, Pai amado, que o Senhor é o Deus das segundas chances, o Deus que perdoa pecados, o Deus que justifica seu povo. Então olha para nós, Pai amado, aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração na Tua presença. Nós oramos, clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você então agora a louvar, a cultuar, a adorar a Deus juntamente com o Ministério de Louvor. Quero te ver, Senhor.
Amém. E nesta noite quero convidar você a ouvir a palavra de Deus que está escrita, para nós nessa noite em Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Atos, capítulo 6, versículo de 1 ao versículo de número 4. E diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Até aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é poderosa, rica e eficaz, Pai amado, para mudar as nossas vidas, para nos moldar segundo a Tua vontade, Pai querido, e para impactar outras vidas através das nossas. Por isso pedimos nessa noite, tenha misericórdia, Pai. Fala o nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade, Pai amado, por louvor da Tua glória. Derrama Teu Espírito, que é santo, Pai querido, nesse momento, sobre todos, ó Pai amado, que estão agora participando desse culto, assistindo, Pai amado, esta mensagem. Tenha misericórdia de nós, ó Pai amado, por favor, e obrigado pela Tua palavra, por esse momento, em nome de Jesus. Obrigado, amém e amém. Todos nós precisamos de exemplos. Todo ser humano precisa de um exemplo. Mas o que é o exemplo? O exemplo é o ato de se pegar algo para explicar uma situação, ou seja, é uma amostra para aprendermos. Ou então, o exemplo também é aquilo que pode ou deve ser imitado, é um modelo para seguirmos. Isso é um exemplo, ou é uma amostra para aprendermos algo, ou é um modelo para seguirmos. Mas todos nós, sem exceção, precisamos de exemplos. Seja para aprendermos alguma coisa, seja para termos uma direção na vida, em uma situação, ou seja para imitarmos, para seguirmos alguém. Todos nós precisamos de exemplos. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo. Imagine um professor ensinando aos alunos tautologia. O que é tautologia? Tautologia é um pleonasmo, é uma perissologia, é uma redundância, é o uso de palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Ou então, é quando o atributo é uma repetição do sujeito. Falando assim, talvez o aluno não entenda bem o que é tautologia. Mas quando o professor dá um exemplo, isso fica fácil. Por exemplo, exemplos de tautologia: certeza absoluta, subir a subida, descer a descida, encarar de frente, conviver junto, planejar antecipadamente, vereador da cidade, elo de ligação, duas metades iguais, superávit positivo, expressamente proibido, fato real, surpresa inesperada, multidão de pessoas, e etc. Quantos exemplos nós damos para que a pessoa possa entender um significado? Ah, tautologia? Agora eu entendi. É subir para cima, é descer para baixo, né? Uma multidão de pessoas, é uma ideia, é uma redundância. Mas esse conceito ficou claro quando nós demos um exemplo. Ou um outro exemplo, quando nós precisamos de uma direção para seguirmos, para imitarmos a atitude de uma pessoa. Por exemplo, diante de um problema, de uma dificuldade que ela passa, pode nos motivar, pode tocar o nosso coração e pode nos levar a termos uma direção para sermos bem-sucedidos.
A história de alguém que você conhece, de repente um familiar seu, um pai, um avô, uma avó, uma mãe, algum familiar que passou por uma grande dificuldade e aquilo serviu para você de exemplo, de um amigo ou um colega de trabalho, ou quem sabe um personagem histórico, uma história que você leu, uma biografia que você conheceu e aquilo mexeu com a sua vida, aquilo motivou você a superar os seus problemas porque deu uma direção, ou às vezes até um personagem fictício mesmo, uma história, um filme que você viu e aquilo mexeu com você. Tudo isso para nos lembrar que nós precisamos de exemplos, exemplos para aprendermos melhor alguma coisa, ou exemplos para termos uma direção, para podermos imitar, para seguir alguém e aí sermos bem-sucedidos. A questão é que todos nós, sem exceção, precisamos de exemplos. Por isso, professores usam exemplos. Por isso, pais servem de exemplo. E por isso, a palavra de Deus fala de exemplos. Por exemplo, a palavra de Deus fala de exemplos de aprendizado. Em Eclesiastes 9,3 diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Quando o sábio Salomão vê um homem pobre, mas sábio, libertando uma cidade. Ou então em 1 Coríntios 10,11, quando Paulo diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, ele usa o exemplo do povo de Israel no deserto para nos dar lições à nossa vida, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou então em Judas, o livro de Judas, que os jovens estão estudando todo sábado, fala também sobre isso. Judas 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Mas tudo isso para mostrar que a Bíblia fala de exemplos para o nosso aprendizado. Mas a Bíblia também fala de exemplos para a nossa imitação. Em 2 Tessalonicenses 3,9 diz assim: não porque nós não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Veja como a Bíblia nos dá exemplos para que possamos imitar, seguir, fazer a vontade de Deus. Em Filipenses 3,17, Paulo fala para nós sermos imitadores seus e observar os que andam segundo o modelo que tende neles. Em Hebreus 13,7, o autor de Hebreus nos lembra dos nossos guias espirituais, nossos líderes espirituais, que nos pregaram a palavra de Deus e que devemos imitar a fé que tiveram. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Em João capítulo 13,15, ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que eu, como eu fiz, façai vós também. Ou então o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: porque para isto que vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Ou seja, o apóstolo Paulo nos lembra que nós devemos seguir Jesus. E esse é o tema do ano da nossa igreja, seguir Jesus. Mas seguir Jesus é ter Jesus como exemplo, é imitar o que Jesus deixou para que imitássemos. Porque todos nós precisamos de exemplos. Na verdade, nós precisamos de bons exemplos, ainda mais quando nós enfrentamos problemas. E o texto fala sobre isso. O texto que nós lemos, de Atos capítulo 3, conta quando o evangelista Lucas, na verdade, ele foi usado por Deus não apenas para escrever o evangelho, mas também para escrever a história, desde o início, né? E toda a história da igreja primitiva. A igreja primitiva é o nome que os estudiosos de teologia dão para a igreja que surgiu no livro de Atos. Então, o livro de Atos, na verdade, é uma compilação do início da história da igreja. E essa igreja, então, se inicia em Jerusalém, após o derramar do Espírito Santo, homens e mulheres pregando o evangelho, pessoas se convertendo, e a igreja, então, se inicia. Mas houve um problema.
Porque na vida, meu irmão e minha irmã, sempre é um problema. O texto diz, por exemplo, no versículo de número 3, que apareceu um mas, havia um problema na igreja. E sabe, meu irmão e minha irmã, sempre na vida nós enfrentamos problemas. E quem sabe você, nesse exato momento, passa por uma grande luta. Ou por várias lutas, eu não sei. O que eu sei, meu irmão e minha irmã, é que a vida apresenta problemas, mesmo para as pessoas que estão na igreja, mesmo para as pessoas que creem no Senhor Jesus. Então, não se desespere, não entre em conflito com sua fé, entenda que até mesmo o cristão, a pessoa que crê no Senhor, passa por dificuldades, até grandes dificuldades. A diferença é que não passa sozinho, que não passa sozinha, que Deus está com ele e com ela. Assim como eu creio que Deus está com você. Da mesma forma que Deus estava com esses homens e mulheres nesse texto. Então houve um grande problema, ou um problema na igreja nessa época. E o problema é que naquela época mulheres viúvas eram mulheres desamparadas. O homem sustentava a casa, o homem provia o lar. Então, quando uma mulher ficava viúva, ela não tinha como satisfazer as suas necessidades, nem as necessidades da sua casa, prover as suas necessidades e nem as necessidades da sua família. Ela precisava de ajuda. E a igreja, então, entendendo que também tem esse chamado de ajudar pessoas, a igreja fazia uma distribuição diária de alimentos. Mas aqui aconteceu um problema. Os gregos diziam que as viúvas gregas eram esquecidas na hora da distribuição dos alimentos. Ou seja, as viúvas que eram judias, do povo hebreu, eram lembradas, mas as gregas não. Então houve uma grande discussão, havia um problema na igreja. Sabe, meu irmão e minha irmã? Isso é para nos lembrar, é para nos servir de exemplo, que igrejas também têm problemas, que pessoas da igreja também passam por problemas. Às vezes, famílias passam por necessidades financeiras e até de alimento. Acontece no povo de Deus, pode acontecer. Mas a diferença é que Deus está conosco, ainda que o problema seja grande. Então os discípulos, vendo essa situação, eles convocam a igreja e falam à igreja para escolher então 7 homens, para que haja esta distribuição, diz no versículo 1. E a palavra distribuição, o grego é diaconia, que significa distribuição, serviço e ministério. No versículo 2, ele diz assim, escolha esses homens para servir as mesas. E a palavra servir aqui é do grego diaconel. E no versículo 4, diz que enquanto isso, eles ministrariam a palavra de Deus. E a palavra ministério aqui no versículo 4 também é diaconia. Então, várias vezes aparecendo essa ideia de diaconia, de serviço, de distribuição, de ministério. E para que isso realmente acontecesse, no versículo 3 ocorre a instituição, então, dessas pessoas, desses homens, dos diáconos. Ou seja, os apóstolos falam que a igreja deveria escolher, eleger líderes para que ministrassem, para que servissem a igreja. E o serviço aqui não era apenas um serviço material, não era apenas servir com ações, mas também para servir de bons exemplos à igreja. Por quê? Porque todos nós precisamos de exemplos. Ainda mais quando nós passamos por dificuldades ou grandes lutas. E segundo esse texto, os diáconos são exemplos para nós. E nesta noite eu queria dividir isso com você. Que diáconos, todos nós precisamos de exemplos. E diáconos são exemplos para nós. Por quê? Bom, em primeiro lugar, segundo esse texto, diáconos são pessoas escolhidas. O texto diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós. Diáconos são pessoas escolhidas. A igreja deveria escolhê-los, escolher bem. Assim como nós somos chamados a escolhermos bem. A vida cristã, na verdade, ela começa com uma escolha. E ela prossegue, e ela continua, e ela se desenvolve com outras escolhas. Por exemplo, escolher aceitar Jesus. Depois, escolher seguir Jesus.
E aí você continua escolhendo pessoas de Jesus para a tua vida. E assim a tua vida vai se desenvolvendo. Mas veja, todas essas escolhas, escolher a Jesus, escolher seguir Jesus, escolher pessoas de Jesus, todas essas escolhas são precedidas por uma escolha de Deus antes. Nós escolhemos aceitar Jesus porque Ele nos escolheu antes. Antes da fundação do mundo, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a nossa escolha por Ele é precedida por uma escolha de Deus por nós. Por exemplo, nós escolhemos seguir Jesus porque Ele nos escolheu antes. Ele enviou o seu Espírito Santo sobre nós para que tivéssemos esse desejo de buscá-lo, de andar com Ele, de crescer no relacionamento com Ele. E nós escolhemos pessoas de Jesus porque Ele escolheu essas pessoas antes. Vamos escolher um diácono ou um presbítero, nós vamos ver as características que essa pessoa tem, se tem dons e talentos dados por Deus, para que possamos escolher essa pessoa então como líder da nossa igreja. Novamente, nós escolhemos pessoas de Jesus porque Deus as escolheu antes e deu dons, talentos e frutos para que pudéssemos escolher então também. Isso é sabedoria. É isso que Deus espera de nós. Que possamos fazer boas escolhas na vida, mas entendendo que Deus escolheu primeiro. Sabe, na hora de você escolher um sócio, lembre-se, Deus escolheu primeiro. Ele tem as características de uma pessoa de Jesus. Na hora de você escolher amizades, na hora de você escolher um relacionamento, um marido ou uma esposa, na hora de você escolher uma vocação, na hora de você escolher um destino, não importa. Deus escolheu primeiro, veja os sinais de Deus. Por isso que diáconos são exemplos, porque eles nos lembram que nós somos pessoas escolhidas e devemos escolher bem também. Em segundo lugar, diáconos são exemplos, porque diáconos trabalham em equipe. O texto diz assim, 7 homens. Seguir Jesus significa, meu irmão e minha irmã, não ser uma pessoa solitária, não ser uma pessoa monástica. Significa, na verdade, saber se relacionar, trabalhar em equipe. Por isso, a palavra de Deus nesse texto não diz assim, escolham um diácono, mas 7 homens. E se você conhece sobre o uso do número 7 na Bíblia, sabe que o número 7 simboliza a perfeição, a plenitude, o número completo necessário. Aqui não é 7, exatamente o número 7, mas aquele número que fosse necessário para suprir aquela situação, mas ainda assim é um número coletivo, para nos lembrar que em Cristo nós vivemos em comunidade, seja em casa, quando nós trabalhamos em equipe, um ajudando o outro, um fazendo, ou cada um fazendo a sua parte para que toda a família seja abençoada, seja na igreja, quando o apóstolo Paulo fala que na justa cooperação de cada parte, todo o corpo cresce, seja na profissão, com os colegas, com os chefes, com os superiores, com os subalternos, não importa, quando trabalhamos juntos, seja na escola, através dos trabalhos de equipe, ou nos times esportivos, ou seja na sociedade, não importa, a questão é, nós somos chamados para trabalharmos em equipe. Só haverá um grande crescimento quando houver um grande envolvimento. Lembre-se disso. Só haverá um grande crescimento na tua família quando houver um grande envolvimento de todos. Só haverá um grande crescimento na nossa igreja quando houver um grande envolvimento de todos. Só haverá um grande crescimento no teu trabalho quando houver um grande envolvimento de todos. Nós precisamos aprender com os diáconos desse texto a trabalhar em equipe. Há uma frase que diz assim, que sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Por isso os diáconos são exemplos, porque trabalham em equipe. E aprender a trabalhar em equipe significa aprender a respeitar um ao outro, a valorizar um ao outro, a auxiliar um ao outro, a dividir um com o outro, a servir um ao outro e, acima de tudo, a amar um ao outro. Porque esta é a vontade de Deus. Faça a sua parte em casa, ajude, ore, interceda, dê uma boa palavra, sirva. Por isso que diáconos são exemplos.
Diáconos são exemplos para nós, em terceiro lugar, porque diáconos têm um bom testemunho. O texto diz assim: sete homens de boa reputação. E a palavra aqui no grego, reputação, é martureo, que significa bom testemunho, que são boas testemunhas. Ou seja, naquele momento de escolher diáconos, a igreja deveria buscar pessoas que têm um bom testemunho. Bom testemunho, boa reputação, no texto, não significa uma boa aparência, não significa inteligência, cultura ou prosperidade, mas significa caráter. Pessoas que sabem passar por situações difíceis sem se corromper ou se perder. Por isso a palavra marturel, que não significa apenas bom testemunho, mas também origina a palavra mártir, pessoas que se sacrificam em prol de algo maior. Ou seja, para nós é saber nos sacrificarmos, sacrificar aquele velho homem, nossos desejos pessoais em prol de outras pessoas, em prol da nossa família, em prol da igreja do Senhor, em prol de ajudar vidas, em prol de glorificar o nome de Deus, em prol de cumprir o propósito para que Deus nos designou. Nós somos chamados para darmos bons testemunhos. E por isso que os diáconos, então, são exemplos. E bons testemunhos, meu irmão e minha irmã, em casa e fora de casa, no templo e fora do templo, na escola e fora da escola, no trabalho e fora do trabalho, etc. Isso é seguir Jesus, é dar um bom testemunho. Uma outra frase diz assim: palavras convencem, mas exemplos arrastam. E eu pergunto para você, nesta noite, como está o teu testemunho? Tem arrastado pessoas para seguirem Jesus? Como está o teu testemunho? Principalmente quando as coisas não vão bem. Quando a dificuldade bate a porta da tua casa, como está o teu testemunho? Diáconos são exemplos para nós. Em quarto lugar, porque diáconos buscam ser cheios do Espírito Santo. O texto diz assim: cheios do Espírito. Não há, meu irmão e minha irmã, como fazer a vontade de Deus sem a presença de Deus. Isso é impossível. Não há como pregar o Evangelho, não há como viver a vida cristã, não há como andar com Deus sem a presença de Deus em nós, sem o Espírito Santo de Deus agindo em nós. É Ele quem, por exemplo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que gera em nós o arrependimento necessário. É Ele que faz com que nós nos prostremos diante do Senhor. É Ele que faz com que nós também nos levantemos em direção à vontade de Deus. É Ele que faz com que nós temamos ao Senhor. Na verdade, o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8 que nós nem sabemos orar como convém, mas é o Espírito que intercede por nós. Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E é isso que o texto nos lembra através dos diáconos nesse momento. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Vida com Deus depende do Espírito Santo de Deus. É só através dele que teremos dons e talentos necessários para fazermos a vontade de Deus, por exemplo, para o crescimento da igreja, para louvarmos, para pregarmos, ensinarmos, para intercedermos e assim por diante. É só através do Espírito Santo de Deus que nós teremos os frutos do Espírito, que estão em Gálatas capítulo 5, como por exemplo paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Tudo isso acontece em nossa vida quando nós estamos tomados, cheios do Espírito Santo de Deus. Do que você tem se enchido? Em Efésios capítulo 5 e também no capítulo 6, o apóstolo Paulo, quando fala sobre a vida, sobre a tomada de decisões, sobre sermos pessoas sábias, sobre como entendemos a vontade de Deus, ele fala que nós não devemos nos encher com vinho ou com bebidas, mas nos encher com o Espírito Santo de Deus. E nos mostra como, através, por exemplo, de palavras, falando entre vós com salmos e hinos,
e cantos espirituais, nos louvores, né? Agradecendo a Deus de todo o coração, na gratidão ou na sujeição ao outro, né? Servindo um ao outro, mas são exemplos de como ficarmos cheios do Espírito Santo de Deus, falando a palavra, louvando a Deus, agradecendo em todo momento, ajudando, servindo as pessoas, considerando os outros superiores a nós mesmos, ou então exemplos mais práticos como no casamento, no capítulo 5, versículo 22 até 33, ou com os familiares, pais e filhos, no capítulo 6, versículo 1 a 4, ou no trabalho, no capítulo 6, versículo 5 a 9, e também na vida de oração, no capítulo 6, versículo 10 a 20, porque estarmos cheios do Espírito Santo de Deus significa coisas práticas, escolhas práticas do dia a dia. É isso que Deus espera de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você tem sentido, ou do que você tem sentido? Deus nos chama para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que diáconos são exemplos para nós. Porque, em quinto lugar, diáconos são pessoas sábias. O texto diz assim, e de sabedoria. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Temer a Deus, respeitar o Senhor, evitar fazer aquilo que desagrada a Deus, é o início para que tenhamos escolhas sábias, para que tenhamos boas decisões, para que possamos evitar mais problemas na vida. E a sabedoria aqui do texto vem do saber quem Deus é, do que Deus é capaz. Saber que Ele tem um plano para a sua igreja, e um plano para o seu povo, e um propósito para a sua vida. E saber que Ele tem os olhos sobre você. Tudo isso deveria gerar em nós um temor ao Senhor, um respeito a Deus. E tudo isso deveria, então, e deve fazer com que nós possamos crescer na presença de Deus em sabedoria. Além do mais, nós queremos nesse ano seguir a Jesus, e seguir a Jesus também significa crescer em sabedoria. Em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre sabedoria. E em dado momento, por exemplo, no versículo de número 23, diz assim, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Andar com Ele, temer ao Senhor e seguir a Cristo significa crescer em sabedoria. E a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é que você seja uma pessoa sábia. Por isso, diáconos são exemplos para nós, porque em sexto lugar, diáconos assumem responsabilidades. O texto diz assim, aos quais encarregaremos. Sabe, uma das coisas que mais tem faltado no mundo, meu irmão e minha irmã, são pessoas que assumam as suas responsabilidades. Nós vivemos no mundo, na verdade, desde a sua criação, desde quando o pecado entrou no mundo, nós vivemos numa sociedade, numa comunidade, onde as pessoas tendem a não querer responsabilidades e, quando as têm, a não assumir as suas responsabilidades. Ao invés de assumir, tentam transferir a culpa, como no caso de Adão e Eva. Erra, mas a culpa é do outro. Misericórdia, meus irmãos. Ou quando não tento transferir a culpa, tento transferir a responsabilidade. Não é minha responsabilidade. Misericórdia. Sabe, meus irmãos, nós podemos e devemos delegar tarefas, mas nós não podemos delegar responsabilidades. Por exemplo, nós podemos delegar a tarefa de escolarização dos nossos filhos para a escola, mas não podemos delegar a responsabilidade de educá-los. A responsabilidade é nossa. E se houve falha na educação, a falha não foi da escola, a falha foi nossa. Como pais, como pai ou como mãe. Apenas um exemplo. Nós podemos delegar tarefas no nosso trabalho para as pessoas, mas não podemos delegar a responsabilidade, porque se nós delegamos a tarefa, a responsabilidade continua sendo nossa.
que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, nessa noite, para você, segundo a palavra de Deus, é que Deus espera, ou melhor, Deus chama pessoas que assumam responsabilidades na igreja, na família e no mundo. Pessoas também que assumam seus erros diante das pessoas, que assumam seus pecados diante de Deus, que assumam a responsabilidade na vida. Esta é uma característica de quem segue a Jesus. Sabe, assuma a responsabilidade. Deus vai te honrar. Por isso, diáconos são exemplos. Porque, em último lugar, diáconos são servos. O texto diz assim: deste serviço. E esta é a principal característica de um diácono, ser servo. E talvez seja a principal característica de um cristão. Nós somos chamados para sermos servos. O próprio Senhor Jesus, que veio a esse mundo e era Senhor e Mestre, Ele mesmo disse que Ele não veio para ser servido, mas que Ele veio para servir. Em João capítulo 13, naquele momento onde o Senhor Jesus está com seus discípulos antes da crucificação, e Ele lava os pés dos seus discípulos um a um, Ele diz: eu fiz isso para dar o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. João 13, 15. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a sermos servos. Na verdade, o que vai marcar a sua vida diante de Deus e na história não é o número de pessoas que te serviram, mas o número de pessoas que você serviu. É isso que fará a diferença no final. E deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas pessoas você serve? Às vezes nós temos um problema de orgulho nesse momento, mas o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Meu irmão e minha irmã, de quem você tem lavado os pés? A quem você tem servido? Por isso os diáconos são exemplos para nós. No último dia 9, agora de julho, nós comemoramos o Dia dos Diáconos. E agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, né, que foram levantados por Deus para abençoar a nossa igreja. Se você não os conhece, está aqui no boletim da igreja, né? Nossos irmãos Leandro, Fábio, Júnior, Joel, Luiz, Baiano, Márcio, Marco, Boninho, Paulo, Renio, Rubens, Wagner. Homens que Deus levantou para abençoar a nossa igreja. Mas homens também, segundo esse texto, são exemplos, porque diáconos são exemplos e todos nós precisamos de exemplos para vivermos a vontade de Deus. Como pessoas escolhidas por Deus, como pessoas que trabalham juntas em equipe, como pessoas com bom testemunho, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, que assumem as suas responsabilidades e que servem a Deus e que servem ao próximo. Deixa eu fazer uma pergunta: como está a sua vida? Como está a sua vida? Deus não escolheu você apenas para aprender verdades maravilhosas, mas Ele escolheu você para que você sirva também de exemplo, de um bom exemplo diante de Deus e diante dos homens. Porque todo mundo, todas as pessoas precisam de exemplos. E Deus deixou exemplos também. E através de você, Deus também quer deixar bons exemplos. Exemplos para aprendermos, para imitarmos ou para seguirmos. Eu gostaria de orar com você nessa noite, porque eu creio que Deus escolheu você, para que você aprendesse com bons exemplos, mas para que você também deixasse bons exemplos. Ainda que seja na hora da dificuldade, Deus vai honrar a tua vida. Mas antes de orarmos, vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Se tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso.
preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tua estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Quando a tentação surgir e minha vida cante a ti, se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém. Nós precisamos do Senhor. E quero convidar você então a fechar seus olhos agora e entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai amado. O Senhor sabe como nós precisamos de bons exemplos na vida. E agradecemos, Pai amado, porque o Senhor já deixou o maior exemplo de todos, que é Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai querido. Mas pedimos nessa noite que o Senhor nos perdoe, Pai, se muitas vezes, ao invés de fazermos a Tua vontade, temos feito a nossa, Pai amado. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia nas nossas casas, nas famílias. E levanta a partir dessa noite, Pai amado, em nossa vida e também na nossa igreja, em nossos familiares, Pai amado, pessoas que vão deixar bons exemplos. Por favor, Pai amado, nos ajuda a buscarmos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito que é santo, que possamos buscar a sabedoria do Senhor, temendo a Ti, Pai, andando com Jesus. Nos ajuda, Pai amado, a sermos pessoas que trabalham em equipe, uma auxiliando a outra nas nossas casas, Pai, no trabalho, na igreja, Pai amado, aonde estivermos. Nos ajuda, Pai amado, nos ajuda a lembrarmos que somos pessoas escolhidas pelo Senhor e louvados de Teu nome por isso, Pai querido. Por favor, nos ajuda também a assumirmos nossas responsabilidades, Pai amado, a darmos um bom testemunho, Pai querido, e a sermos pessoas que servem. Por favor, Pai, a vida é tão passageira, ela é tão efêmera, ela passa tão rápido, e nós queremos aproveitar ao máximo na Tua presença e também servindo outras pessoas. Por favor, Pai, e nos ajuda também a servirmos de bons exemplos. Nós clamamos ao Senhor. Peço de maneira especial, Pai amado, por vidas agora que passam por dificuldades, que nesse exato momento o Senhor esteja abençoando, Pai amado. Que em nome de Jesus essa vida não se prostre diante da dificuldade, mas se prostre diante do Senhor, Pai amado, e sirva de bom exemplo e receba um grande milagre pelo louvor da Tua glória. Cuida dessa família, Pai, cuida dessa pessoa, cuide desse lar, liberta, livra, salva pelo louvor da Tua glória. E mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui nesse momento, o Senhor está conosco. Por isso te agradecemos, Pai, por isso te louvamos e por isso mais uma vez pedimos. Usa as nossas vidas, Pai, nessa semana, pelo louvor da Tua glória, em nome
de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e que o poder, a capacitação e o conforto do Espírito Santo de Deus que esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, da face da terra, não só hoje, mas até a volta de Jesus, para que sejamos bons exemplos. Amém e amém. E agora alguns avisos à igreja. Nós queremos avisar toda a igreja que a nossa igreja continua ativa, evangelizando, auxiliando e contamos, é claro, com os irmãos, através da divulgação dos cultos, estudos, dos ministérios da igreja e da participação também em alguns ministérios tão importantes, como por exemplo, a Cesta Hebron de Alimentos. No último mês, nós ajudamos 18 famílias. Veja que bênção, privilégio que Deus nos concedeu. E nós gostaríamos de continuar ajudando essas famílias também. Então, se Deus tocar no seu coração, você pode ajudar, procure o nosso irmão diácono Márcio, veja aquilo que está faltando e faça sua oferta de alimento para que possamos ajudar famílias necessitadas. Ou se por acaso a sua família, você está precisando de ajuda nessa área, por favor, não se constranja, nos procure. Nós queremos ser uma bênção também de Deus na sua vida. Por falar em bênção de Deus na vida das pessoas, nós tivemos agora, nessas semanas, a entrega dos kits Master, da SAF, do Ministério de Mulheres da nossa igreja. E foi uma bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Quero agradecer já todos que participaram, em nome do Ministério Master, da Elaine, da diretoria do Master, muito obrigado. Vocês que trabalharam, vocês que auxiliaram, vocês que oraram pelas entregas. Foram mais de 4 instituições, foram mais de 100 kits com roupas, cachecóis, gorros, pijamas infantis, bíblias, numa qualidade excelente, que capitaneada, a fabricação, a confecção pela nossa irmã Elisete. Foi uma bênção, meus irmãos. E você pode continuar ajudando, procurando o Ministério Master, procurando a Elaine, tendo mais informações. O Ministério Master também está agora confeccionando pijamas. Então, se você tem interesse, querer conhecer ou querer adquirir para ajudar o Ministério e ajudar vidas, procure a nossa irmã Elaine ou a nossa irmã Elisete. E a nossa igreja continua também através dos ministérios, o Ministério Adolescentes com a nossa irmã Júlia, estudando o livro do profeta Daniel, ou o Ministério Jovem, todo sábado com um novo tema. Você não precisa tropeçar, então não perca. Os adolescentes na quinta-feira, se não me engano, às 7 horas da noite. Os jovens no sábado, 8 horas da noite. Também na escola dominical, hoje tivemos a última aula com o professor Benjamin pela manhã e foi uma bênção, meus irmãos. Ela também foi gravada, então não perca a escola dominical. A partir do próximo domingo, um novo tema, Apocalipse, a volta de Jesus. Quer aprender mais sobre isso? Será que Jesus está voltando? Será que o coronavírus é um sinal da volta de Jesus? Não perca, no próximo domingo, um novo curso às 10 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical. E também os cultos à noite, todo domingo à noite, às 9h30. Não perca uma palavra de Deus para a tua vida. As quartas de oração, nosso encontro de oração, toda quarta-feira, 20 horas. Nós queremos orar com você, interceder pela sua vida toda quarta-feira. E também o Ministério Master, toda terça-feira, Fé, Café com Amor, com a Elaine. O Ministério de Intercessão também, se você tem pedido de oração, está no boletim da igreja. Se você não tem o boletim, por favor, entre em contato comigo e eu passarei via PDF para o seu celular. Eu posso imprimir também, se for o caso. Mas conte com a nossa igreja, conte com os presbíteros, conte com os diáconos da nossa igreja, que nós comemoramos o dia do diácono. Conte com o pastor também e todos os líderes de ministério. Estamos aqui para abençoar a sua vida e para crescermos juntos como igreja. Então que Deus abençoe a tua vida, guarde sua casa na semana, em nome de Jesus. Amém. Cruz eu vou, sem sofrer participar.
livrou. O amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecido da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Olá, quero fazer um convite a você. Você que assistiu a uma pregação, a um estudo nesse momento, pode assistir ainda muito mais e compartilhar conosco também informações através dos nossos meios digitais. Por exemplo, nosso site www.hebron.org.br ou no Instagram @ipb.hebron ou no Facebook /IPB-Hebron ou ainda no nosso canal do YouTube IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você ainda poderá assistir mais estudos, vídeos e todas as informações sobre a nossa igreja. E também gostaria de fazer um convite muito especial aos membros e somente aos membros da nossa igreja. A pandemia do coronavírus continua, isolamento social também, mas a igreja também continua. E para isso precisamos então, como igreja, saldar, pagar as nossas dívidas mensais e contamos com a ajuda dos irmãos através dos seus dízimos e ofertas, que podem ser depositados na nossa conta no Banco Itaú, agência 0200. Nossa conta é 19885-1 e o CNPJ da igreja é 76 174 929 0001 07. Nos ajude, você que é dizimista, ofertante, para que possamos não apenas saldar nossas dívidas mensais, mas continuarmos propagando o reino de Deus e alcançando, abençoando vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e guarde a sua vida em nome de Jesus. E continue conosco.